Olá a todos, bem-vindos de volta ao programa de formação do Abre de Código, um projeto do Goethe Instituto de São Paulo, vinculado à Diretoria de Informação da América do Sul, voltado para a expansão do acesso a coleções e acervos. Hoje a gente vai dar continuidade a uma participação muito especial da Fundação Bienal de São Paulo, que no primeiro vídeo do ciclo 2, voltado para sistemas e processos, apresentou o belíssimo trabalho do Arquivo Histórico Wanda Svevo e nos levou da sua origem ao tratamento e sistematização integrados que está acontecendo, né, no momento presente. Hoje teremos 3 participações, também da Fundação Bienal de São Paulo, tanto do Arquivo Bienal quanto da Coordenação de Pesquisa e Difusão, dando continuidade ao pensamento que tinha sido já alinhado no primeiro vídeo sobre os usos e as formas de apropriação por outras áreas das bases e bancos de dados que o arquivo disponibilizou. A gente tem hoje Melanie Vargas, assessora do Arquivo Bienal, Tiago Gil, coordenador de Pesquisa e Difusão, e Diana Dobransky, assessora de Pesquisa e Difusão. Agradeço muitíssimo a participação de vocês, a colaboração tão próxima desde o começo do processo do programa de formação. E vai ser uma alegria entender um pouco mais sobre o que está sendo desenvolvido na Fundação Bienal. Muito obrigado. Vamos conversar com a Melanie. Olá a todos, eu sou a Melanie Vargas, assessora de arquivo do Arquivo Histórico Wanda Svevo, e vou falar hoje sobre tratamento técnico documental que nós estamos realizando no arquivo. O nosso tratamento técnico, ele teve início lá em 2014, com um processo de diagnóstico da documentação textual. A gente decidiu começar por essa parte do acervo, antes de fazer o acervo como um todo que tinha no arquivo, armazenado no arquivo, porque a gente acreditou, e enfim, isso foi certo, de que a maior parte das informações sobre a história da Bienal, sobre os eventos no quais a Bienal se envolveu, estava contida nessa documentação. E aí a gente sabe que tratar essa documentação ia trazer, então, para a gente muitas informações que seriam cruciais para traçar nossas estratégias de tratamento dos demais acervos, né? E também porque essa parte da documentação que a gente tem no arquivo é a maior parte do acervo. Então, a gente tem outros tipos de suportes e gêneros, mas a documentação textual ela é a maior parte desse acervo. Antes do diagnóstico, a gente tinha uma grande variedade de estágios de tratamento no acervo. Então, no slide 1, eu mostro para vocês umas dessas imagens, que são os documentos referentes de primeira a 10ª Bienal, que é do período de 1951 a 1969. Eles já haviam passado por uma organização prévia, então eles tinham eles tinham uma classificação própria, eles tinham passado por um tratamento de conservação, então eles já haviam sido higienizados e acondicionados, e eles tinham uma listagem. Então, eles eram de fácil recuperação pela equipe de atendimento. Já os documentos do período anterior a 1951, ou seja, antes da primeira Bienal, e os posteriores à 10ª Bienal, eles estavam mais ou menos, posteriores a 1969, eles estavam mais ou menos da maneira como eles haviam sido recolhidos nas áreas. Ao longo do tempo, essa documentação ela foi muito consultada, apesar dela não ter nenhum tipo de instrumento de pesquisa, nenhum tipo de listagem, ela era muito consultada pelos pesquisadores. Então, o pessoal de atendimento à pesquisa, o que eles fizeram? Conseguiram criar grandes blocos de eventos para essa documentação que não tinha nenhum tipo de tratamento. Boa parte das informações vinham das etiquetas das caixas, e era assim que os pesquisadores e o pessoal do atendimento se encontrava naquela documentação, né? Eu mostro para vocês também que tem muitos tipos de acondicionamento para essas caixas. A gente tinha caixas poliondas, caixas de papelão, pastas de fazer, pastas de papel, sacos plásticos, e aí, inclusive, tinha uma parte dessa documentação que não tinha nenhum tipo de acondicionamento. E aí, como eu já comentei, o fato dessa documentação ela ser bastante acessada fez com que ela sofresse um pouco processos de dissociação,
né? Porque pelo fato dela ser muito consultada e algumas vezes ela se misturou. Então, no geral, o que a gente considerou nesse primeiro momento é que a gente tinha essa pequena organização de primeira a décima e que o restante da documentação tratava-se, na verdade, de uma massa documental acumulada, tá? Então, a gente decidiu fazer o diagnóstico dessa documentação. E o que consistiu esse diagnóstico? Então, o que a gente fez foi fazer um reacondicionamento em caixas padrões para melhorar o estado de conservação dessa documentação e também nós criamos uma lista sumária do conteúdo dessas caixas. Então, não é uma lista pormenorizada, mas é uma lista sumária dos assuntos ou das tipologias documentais que tem dentro dessas caixas, justamente por conta dessa alta demanda que a documentação tem para atender a pesquisa. Outro produto também muito importante desse diagnóstico foi a criação da cronologia de eventos. Num primeiro momento, a gente utilizou as informações que a gente tinha nos catálogos para remeter informações nessa documentação que a gente ia encontrar nessa massa documental acumulada. Depois, foi os próprios documentos que a gente foi listando que trouxe para a gente informações para melhorar essa cronologia. Para a gente, a criação dessa cronologia ela foi crucial, porque ela permitiu incrementar a nossa descrição. Porque muitas vezes as informações, a gente não tem condições de descrever muito pormenorizadamente o material nesse primeiro momento, e quando a gente traz a informação de um evento relacionado ao contexto de produção do documento, a gente traz informações secundárias que muitas vezes não aparecem naquele documento, né? Como o local onde aquele evento aconteceu, então de onde boa parte dos documentos vão vir, pessoas envolvidas naqueles documentos, tá? E uma outra coisa importante de ressaltar também é que a gente lista nessa cronologia, né? Falando de Bienal, seria natural se pensar que seria eventos bienais, mas não, a gente lista os eventos na qual a Bienal se envolveu e outros eventos que a Bienal fez também. No slide 8, eu trago para vocês, então, um controle que a gente faz antes de passar as informações para o banco de dados, já que o banco de dados ele está em formato público, e para não causar confusão, né, para os nossos pesquisadores, a gente faz um controle interno antes de passar todas essas informações, enquanto a gente está tratando a documentação, antes da gente passar essas informações para o banco de dados. Eu trago nesse slide um exemplo da quarta Bienal, né? Todo esse levantamento que a gente faz de todos os eventos, o evento, as suas sessões, as suas subseções, tá? Inclusive daqueles eventos que não foram efetivados, que muitas vezes tem documentação, eles foram planejados, mas eles não foram efetivados. Então eu trago um destaquezinho aqui do que seria essa marcação que a gente faz de eventos não efetivados. Essas informações, então, elas são usadas no momento da descrição para localizar o documento no espaço-tempo, que eu já mencionei anteriormente, que faz com que a gente pressuponha vários conteúdos que não necessariamente estão listados na descrição. Pensando também que a Bienal é uma instituição que realiza eventos, a própria cronologia, ela já é uma grande fonte de pesquisa para os nossos pesquisadores, tá? Tanto interno quanto externo. E aí, por isso também que ela é tão fundamental no banco de dados, nas relações que ela cria dentro do banco de dados, com os artistas e as obras. No momento, a nossa cronologia, só para vocês terem uma noção de dimensão, ela conta com 2.566 registros, somando os eventos principais, as suas sessões e as suas subseções, quando é o caso. Tá bom? Voltando ao diagnóstico, um outro produto desse diagnóstico é o nosso plano de classificação. Então, com base nesse diagnóstico que a gente fez, em todo o conhecimento dessas informações que a gente teve sobre a fundação, a gente foi capaz de criar, então, um plano de classificação. O plano de classificação, ele é funcional e, no momento, ele conta com 6 competências, 31 funções e 612 tipologias documentais.
Apesar de a gente estar no arquivo histórico, a gente resolveu chamar nosso instrumento de pesquisa de plano de classificação, porque a documentação que a gente ainda não tem uma tabela de temporalidade, e a documentação que a gente tem ainda não passou por uma avaliação, por um processo de avaliação. O que a gente tem na Bienal hoje é uma separação entre o arquivo corrente, que fica nas áreas, e o arquivo intermediário e permanente, que fica no arquivo. Tá? Então, a gente ainda não tem essa separação clara entre essas 3 idades do documento. Então, a gente chama o nosso instrumento de pesquisa de plano de classificação. Esse plano de classificação, ele está sendo aplicado em toda a documentação de fundos que a gente tem dentro do arquivo. E aí eu trago para vocês umas 3 imagens para mostrar por que isso é importante. O nosso acervo, como muitos outros acervos, ao longo dos anos, ele passou por um processo de separação de suportes e gêneros. Né? Então, como muitos acervos, separa-se fotografias, cartazes, plantas da documentação textual. Isso, muitas vezes, vai provocar um processo de dissociação, e com a gente não foi diferente. Né? Então, ao aplicar, quando a gente pega o plano de classificação e aplica em toda a documentação de fundo, a gente, então, devolve a função para esses documentos, para além do suporte, né? A gente devolve essa função dos documentos e muitas vezes eles vão demonstrar ter uma relação, de novo, que eles mantinham anteriormente na ordenação original, que hoje eles infelizmente não mantêm mais e algumas vezes alguns deles perdem sentido. Então, essa aplicação do plano de classificação em toda a documentação pode ajudar muitas vezes os documentos retomarem o sentido que eles tinham anteriormente. E aí, então, nesse processo de catalogação desses vários tipos de suporte, nesses vários tipos de documento, a gente percebeu, então, a importância dos vocabulários controlados e como esses diversos tipos de materiais precisam de vocabulários controlados próprios. Então, eu mostro para vocês o vocabulário controlado de espécies documentais. Esse está intimamente ligado ao plano de classificação e todas as equipes do arquivo, inclusive, contribuem para a sua construção. A documentação iconográfica, então, possui um vocabulário de assunto para a descrição das imagens. A biblioteca possui um vocabulário de assunto específico para a descrição de materiais bibliográficos. Além desses vocabulários controlados, a gente tem uma enorme gama de lista de termos controlados. Tá bom? E aí eu gostaria de destacar aqui a lista hierárquica de locais, onde a gente tem o controle dos países, das cidades e edifícios, que mantém íntima relação tanto com a descrição dos documentos, assim como os eventos e com as entidades. Tá? Então, eu destaquei aqui para vocês que essa lista ela vai se desdobrando hierarquicamente pelo país. No caso do Brasil, que foi o exemplo que eu coloquei para vocês, então, do país, do estado, da cidade, podendo chegar até uma localidade como o Parque Ibirapuera e dentro dele os edifícios dentro do Parque Ibirapuera. Tá? Então, é uma lista que ela pode se hierarquizar de uma maneira bem específica, chegar num ponto bem específico, e para nós é muito importante quando a gente está falando da cronologia dos eventos e das informações sobre esses eventos. A gente também está no processo de criação de uma lista de termos para descrição do estado de conservação, e aí tudo isso, então, é só para dar bem uma noção de que a gente tenta ter a maior parte da descrição controlada. Então, a maior parte da descrição que a gente faz dos documentos, ela é controlada, com a intenção, então, de evitar inconsistências, subjetividades e outras coisas. Todas essas etapas de processamento técnico da documentação, bem como todas as ferramentas de descrição que eu acabei de citar, elas fazem parte de uma estratégia de horizontalidade na identificação do acervo. A gente já tinha passado por diversos pequenos projetos de tratamento de parcelas do acervo. Esses tratamentos dessas parcelas do acervo trouxeram instrumentos de pesquisa bastante detalhado, mas de partes do acervo. A gente gostaria de ter uma visão geral do que a gente tinha no arquivo. Então, foi por isso que a gente pensou num conjunto, no mínimo de conjunto de informações indispensáveis para a gente fornecer para o pesquisador, para a gente ter o conhecimento dessa documentação. E aí, com base também nesse conhecimento horizontal de tudo que a gente tinha no arquivo, a gente pode decidir de maneira mais acertada
e melhor, quais são as partes que a gente quer verticalizar num certo momento, as que são mais acessadas, as que são mais relevantes, e também traçar estratégias de tratamento de conservação para os documentos que são mais relevantes e que estão mais frágeis. Então, todo esse processo que começou lá no diagnóstico e que foi trazendo esses diversos instrumentos de tratamento, esses vocabulários, isso ajuda para a gente ter um conhecimento total do que a gente tem dentro, armazenado dentro do arquivo. Isso faz com que a gente, então, aplique de uma maneira mais acertada os nossos recursos disponíveis. Fazendo uma ponte, então, do que a gente tem no arquivo e o que tem hoje nas áreas, nesse momento a gente está realizando também uma análise da documentação corrente com a ideia de fazer uma política de gestão documental na instituição. Então, a gente está trabalhando junto com os colaboradores para definir quais são os documentos que eles estão produzindo hoje e criar um plano de classificação, um novo plano de classificação e uma tabela de temporalidade. Então, dessa forma, a gente vai conseguir separar mais claramente, então, o fluxo documental, o arquivo corrente, intermediário e permanente, e aí o nosso plano de classificação que a gente tem hoje vai poder, enfim, se tornar um quadro de arranjo, e a gente vai poder, então, ter estratégias de tratamento informacional e de conservação mais pormenorizado para os documentos permanentes da instituição. Muito grato, Melanie Vargas, assessora do Arquivo Histórico Wandes Vevo, por essa aula. Dá vontade de ficar escutando e perguntando, mas a gente tem bastante ainda conteúdo para seguir, inclusive justamente da coordenação de pesquisa e difusão. Tiago Gil, coordenador, muito bem-vindo ao programa de formação. Vou passar a palavra para não perder tempo. Bom, boa tarde, eu me chamo Tiago, sou coordenador de pesquisa e difusão da Fundação Bienal e vou fazer hoje um relato de experiência da pesquisa no arquivo antes e depois do banco de dados atual. Também vou navegar um pouco na interface pública do banco para ilustrar algumas questões que eu quero trazer aqui hoje. Bom, o que eu preparei para hoje, para a formação sobre a coordenação de pesquisa e difusão, é um relato de experiência como usuário que eu sou do arquivo, de uma experiência anterior a todo esse processo que a Mel acabou de descrever e da situação atual de pesquisa com o banco de dados implantado e funcionando. Eu sou um usuário do arquivo desde 2008, a primeira vez que eu trabalhei na Fundação Bienal, estava ainda na graduação, último ano de graduação, então já vão aí 12 anos de pesquisa no Arquivo Histórico Wandes Vevo. Naquela oportunidade eu participei de um projeto, fazia parte da curadoria da 28ª Bienal, era um dos eixos curatoriais da exposição, se debruçar sobre a memória da instituição, e um dos braços desse eixo curatorial tinha a ver com a fortuna crítica das bienais. Era uma imensa pesquisa sobre a repercussão da Bienal na imprensa nacional e estrangeira. O arquivo guarda um acervo fantástico de clippings de todas as bienais. Inclusive, isso está na própria origem do arquivo. Wandes Vevo é que começou esse trabalho. Então, nessa minha primeira experiência de pesquisa no arquivo, eu mergulhei nessa coleção de clippings. Depois, eu retorno à Fundação Bienal em 2013, novamente para atuar como pesquisador, mas dessa vez numa outra função, uma função mais institucional, de dar apoio de pesquisa às equipes permanentes da Fundação, aos artistas que participam das bienais, às curadorias das bienais e a outros projetos institucionais que sejam voltados para a memória das bienais, para a história da Fundação. Por exemplo,
a exposição 30 vezes Bienal, que aconteceu justamente em 2013, foi o primeiro projeto que eu trabalhei nessa função, que era uma exposição celebrando os 60 anos das Bienais que haviam sido completos em 2011. Depois desse meu retorno, em 2013, para atuar nessa função de pesquisador da instituição, eu me torno um usuário frequente do arquivo. Todas as curadorias que passaram pela Bienal desde que eu comecei a atuar nessa função tiveram algum tipo de interesse em questões históricas das bienais que demandava pesquisas no arquivo, seja para saber de quantas bienais um artista participou, com quais obras, como elas foram expostas no pavilhão, até, por exemplo, questões mais complexas do tipo como foi a ocupação expográfica do pavilhão ao longo das bienais. Da quarta Bienal, que é quando a exposição começou a acontecer no pavilhão da Bienal, no pavilhão Titilo Matarazzo, até as exposições mais recentes. Então, essa é uma pesquisa ampla que eu fiz sob demanda da curadoria da 31ª Bienal e que depois todas as curadorias que vieram depois acabaram aproveitando, também os arquitetos que trabalharam na expografia, na concepção da expografia dessas bienais. Um outro exemplo de pesquisa que eu posso mencionar é quais foram as razões que levaram ao cancelamento de uma exposição sobre arte e tecnologia que estava sendo organizada por um crítico, o crítico húngaro George Kepes, como parte da delegação dos Estados Unidos na 10ª Bienal. Uma pesquisa super específica que chegou para mim via curadoria da 32ª Bienal como uma demanda de uma dupla de artistas da Lituânia, Nomeda e Gediminas Urbonas. Essa pesquisa fazia parte do processo deles de imaginar um projeto para a 32ª Bienal antes da primeira viagem de site visit deles para o Brasil para começar a trabalhar nesse projeto. Então, pediram essa pesquisa. Então, quer dizer, essa minha função de pesquisador da fundação, ou seja, um usuário interno que trazia demandas para o arquivo, que leva demandas para o arquivo de muitas frentes, vindas da curadoria, dos artistas, das equipes, às vezes da diretoria, do conselho da fundação, todas essas pesquisas chegam para mim. Isso me permitiu ter acesso à documentação num período que ela estava, como a Mel descreveu, numa condição de tratamento, de organização e de catalogação muito distantes dos padrões que a gente alcançou hoje, né? Então, essa experiência de pesquisa antes do projeto Acervos envolveu me enfronhar na coleção de clippings sem nenhum tipo de catalogação que me permitisse saber o que de fato era um artigo de crítica sobre a exposição e o que era só uma notícia falando alguma coisa, tal país confirmou que vai participar na Bienal, ou uma personalidade que está envolvida nesse processo. Como não havia nenhum tipo de catalogação desse material, essa descoberta acontecia no contato direto com eles, com os muitos e muitos cadernos onde estão colados os recortes, colados e identificados com carimbo ou à mão, às vezes até, né? Que era o método de coleta dessas notícias que se iniciou com a Wanda Svevo e foi sendo feito ao longo das décadas pela equipe do arquivo na Fundação. Na documentação textual, antes do projeto Acervos, né, o instrumento de pesquisa, entre muitas aspas, que se tinha disponível da 11ª Bienal, da 11ª Bienal em diante, como a Mel também comentou, eram etiquetas coladas nas caixas, né? E nem sempre tinha etiquetas coladas nas caixas. Às vezes era só uma identificação de qual Bienal
aquela documentação se referia. Então, para encontrar uma informação de uma demanda que chegasse, muitas vezes o processo era abrir caixa por caixa da Bienal em questão, que era uma coisa que podia demorar horas para você encontrar, ou às vezes dias para você encontrar uma informação, dependendo da quantidade de caixas que aquela Bienal possuía, né? Havia um banco de dados, Microsoft Access, mas ele fornecia informações muito limitadas, né, relacionadas só aos eventos, artistas e obras, que eram informações baseadas nos catálogos das exposições. Ele não tinha informação sobre documentação, com exceção, se não me engano, de uma base de dados dentro desse banco sobre o acervo iconográfico, que tinha alguma informação sobre cromos, negativos e slides. Dava para se orientar com alguma coisa, mas era muito limitado. Então, eu acho importante contar isso, porque hoje a experiência de pesquisa no arquivo é completamente diferente em todos os níveis, né? E como eu acompanhei essa transformação do ponto de vista de um usuário frequente, eu posso dar esse testemunho com toda a segurança, né, de como mudou. Para começar, o banco de dados online atual, ele permite localizar documentação textual, permite pesquisar a documentação textual. Isso, para mim, como pesquisador, é uma revolução, né? Já é uma mudança muito radical. Mesmo que não se tenha ainda uma precisão absoluta para você chegar na unidade documental que vai ter a informação que você precisa, os instrumentos que estão disponíveis, eles já facilitam muito o processo de pesquisa. Então, por exemplo, aquela pesquisa que eu mencionei antes, sobre a exposição de arte tecnológica da delegação americana na 10ª Bienal. Só com essa informação, mesmo se eu nem soubesse quem era o comissário responsável ou nenhuma outra entidade relacionada a essa exposição, eu consigo, com alguns cliques, navegando nos filtros da ferramenta Explorar do banco de dados, chegar numa lista de todos os conjuntos documentais que podem ter informações sobre essa exposição da delegação americana, e então eu poder averiguar por que essa exposição não aconteceu. Para ilustrar isso que eu estou falando, eu vou compartilhar a interface pública de pesquisa no banco de dados para mostrar como eu faria essa pesquisa da 10ª Bienal. Eu posso acessar a ferramenta Explorar, que me permite explorar documentos, obras, entidades e eventos por aqui, pelo menu superior, ou aqui embaixo também, nessa barra inferior. Então, eu vou clicar para explorar documentos. Primeiro, dizer que essa interface pública é possível de acessar no portal da Fundação Bienal, na página do Arquivo Histórico. Você encontra esse link para acessar essa interface. O que eu fiz clicando na função Explorar Documentos, ele carrega a lista com todos os documentos. Então, é um carregamento um pouco demorado. Eu poderia ter feito uma busca mais específica ali na ferramenta de busca, mas eu quis fazer isso para mostrar como funcionam os filtros. Então, a primeira coisa que eu faria é filtrar o evento no qual eu estou interessado, que é a 10ª Bienal. Então, você vê que ele me dá 1920 documentos e conjuntos documentais da 10ª Bienal. O que eu vou fazer agora, como eu estou querendo entender um processo que levou à não execução de um evento, de uma exposição, provavelmente eu vou buscar por cartas, correspondências
relacionadas à organização desse evento. Então, meu interesse é documentação textual. Eu vou filtrar o gênero documental para textual. Já baixou mais um pouquinho, 1.394 documentos encontrados. Ainda é um pouco assustador para o pesquisador, mas eu tenho a vantagem de ter a informação de pelo menos uma representação nacional que estava envolvida nessa exposição, que é dos Estados Unidos. Então, eu vou buscar os Estados Unidos. Já ficou melhor. 41 documentos e conjuntos documentais relacionados aos Estados Unidos na 10ª Bienal. Mas eu sei, o interesse lá da dupla de artistas, né, era numa exposição específica dentro da 10ª Bienal da delegação dos Estados Unidos, que era a Sala Arte Tecnológica. Então, eu consigo aqui, novamente no filtro evento, no contexto de produção documental, encontrar essa sala arte tecnológica. E aí a minha vida já ficou muito melhor, porque eu tenho 2 conjuntos documentais que contêm documentação sobre 10ª Bienal, documentação textual sobre 10ª Bienal, Estados Unidos, Sala Arte Tecnológica. Então, quer dizer, quando eu vou buscar o atendimento, eu já vou com uma busca muito mais qualificada, com uma necessidade, uma demanda mais qualificada para o setor de atendimento, esses 2 conjuntos específicos onde eu vou encontrar essas informações para me ajudar a entender o que levou à não execução dessa sala. O que eu queria mostrar também agora, ainda nessa interface do banco, é como ela me ajuda a entender um contexto dessa documentação que, em princípio, eu não tinha conhecimento. E eu posso investigar o contexto de produção dessa documentação ainda usando as ferramentas de filtragem que o banco disponibiliza. Então, por exemplo, chegou para mim a informação que era essa exposição de arte tecnológica era alguma coisa que tinha a ver com a representação dos Estados Unidos. Mas eu posso tirar os Estados Unidos do meu filtro e ver o que mais aparece, deixar como filtro só 10ª Bienal, Sala Arte Tecnológica, documentação textual. E aí eu vou ver que ele me mostra 33 conjuntos documentais. O que isso me ensina? Que muito provavelmente havia mais representações, mais delegações que estavam participando dessa Bienal, envolvidas nessa exposição arte tecnológica. Então, a gente vê aqui várias outras representações nacionais, além dos Estados Unidos, que aparecem nesses conjuntos documentais e que muito provavelmente tinham algum tipo de envolvimento na organização da Sala Arte Tecnológica. Eu vou entrar num desses itens para a gente ver, por exemplo, o que aparece aqui para mim. Nem aparece a delegação dos Estados Unidos. Eu tenho só mencionado a representação da Suíça. Então, isso já me ensina que a Suíça provavelmente tinha algum envolvimento com a Sala Arte Tecnológica, a Delegação Nacional da Suíça. Então, eu já fico sabendo que ela não era só um evento da delegação dos Estados Unidos, que era a informação que tinha chegado para mim, que era o que aquela dupla de artistas sabia sobre essa exposição. Isso me permite já buscar a documentação com mais informações sobre esse evento, mais informações sobre uma rede de agentes que estavam envolvidas nesse evento e me dá mais elementos para entender por que, eventualmente, essa exposição não aconteceu, ou se o que não aconteceu foi só a parte referente aos Estados Unidos desse evento, ou se foi a Sala Arte Tecnológica como um todo que foi cancelada por alguma razão. Isso já me permite saber
que eu vou precisar olhar para a documentação de outros países se eu quiser entender bem o contexto que levou ao cancelamento dessa exposição. Eu posso fazer isso, quer dizer, eu consigo chegar nessa compreensão mais refinada sobre a documentação sem precisar acessar nenhum documento ou nenhum representante digital de documento disponibilizado no banco de dados. Eu consigo fazer isso só investigando as relações entre os conjuntos documentais pelas ferramentas do banco. Então, um destaque que eu acho importante de fazer dessas informações que são listadas aqui para o pesquisador é com relação à estrutura do plano de classificação que o banco informa o fundo, Fundação Bienal, o grupo, Gestão de Evento, e o subgrupo, Planejamento. Então, isso me permite saber, entre esses dois, por exemplo, que estão aqui, um conjunto diz respeito a planejamento, um conjunto diz respeito à movimentação de obra. Eu vou ter mais chances de encontrar documentação que tem a ver com o cancelamento da exposição no planejamento, que é onde provavelmente vão estar esses documentos, essas cartas, falando sobre a organização do evento e sobre o seu cancelamento, sobre por que ele não aconteceu. Então, essa posição do conjunto documental na estrutura do plano de classificação é uma informação importante para o pesquisador que o banco oferece. Sobre a pesquisa, então, antes e depois, né, do projeto Acervos e da implantação do banco de dados, era isso que eu tinha para comentar, ressaltando mais uma vez a potência dessa ferramenta, não só no auxílio ao pesquisador encontrar a informação ou a documentação que pode levá-lo à informação que ele precisa, mas também como um instrumento que pode gerar novas perguntas sobre a documentação. Então, é um instrumento que é parte do processo de pesquisa, pode se tornar parte do processo de pesquisa como esse potencial gerador de perguntas sobre os eventos, sobre a documentação, que eu acho fenomenal como ferramenta. Agradecido, Tiago, Gil, pela colaboração, super importante a gente abrir de fato as plataformas, experienciar como é que se dão as formas de interação com os repositórios. Isso, para quem trabalha com pesquisa, é essencial, então muitíssimo grato pela colaboração. E vamos seguir com essa grande jornada pelos arquivos e acervos da Bienal de São Paulo, agora com Diana Dobransky, também da Coordenação de Pesquisa e Difusão. Por favor, Diana, seja bem-vinda. Oi, Helena, obrigada. Meu nome é Diana de Abreu Dobransky, eu trabalho como assessora na Coordenação de Pesquisa e Difusão. Hoje eu vou contar para vocês um projeto que eu desenvolvi com os meus colegas na Fundação Bienal de São Paulo, que é a linha do tempo da Bienal. Essa é uma publicação que cujo projeto surgiu nas discussões na Fundação em 2011. Naquela época eu fazia parte da equipe de comunicação e todo final de ano a gente fazia um exercício que imaginar projetos institucionais, né? A partir daquilo que a gente conhecia da instituição, da história da instituição. E naquele ano, como o Tiago já mencionou, a Bienal fazia 60 anos e a única publicação, a mais recente publicação que a Fundação tinha desenvolvido sobre a sua própria história, né? A história da exposição e a história da Fundação Bienal, tinha sido o livro Bienal 50 anos, né, publicado 10 anos antes. Então a gente queria voltar a retomar isso, né, de celebrar o aniversário da instituição, né, da exposição com algum outro projeto. E o que, fazendo parte da área de comunicação, a gente diagnosticou é que
a gente estava com um interesse muito grande em fazer com que a história da Fundação Bienal e da Bienal fosse contada por uma nova geração, que é uma história muito rica, né? 60 anos de exposições, né? Muitos artistas passaram pela Bienal, obras marcantes, e foi um período, né? Os 60 anos da história brasileira se tecendo junto com a história da arte no Brasil e no mundo. E a gente queria muito que essa publicação, né, esse projeto que acabou surgindo da linha do tempo, aproximasse o público, né? E o que a gente viu também é que os catálogos, né, a aproximação com o público teria que ser imaginado de uma maneira mais amigável, né? Então, a gente percebeu que os catálogos das bienais são publicações caras, né, de difícil acesso. Então, um dos princípios básicos do projeto da Linha do Tempo era que o produto que a gente fosse gerar tivesse um alcance bem maior do que os catálogos, né, que ele pudesse ser acessível, né. Então a gente queria contar essa história para um público mais amplo, né, e a gente imaginou uma publicação com um design conciso, de fácil consulta, e a gente queria que as informações fossem apresentadas de uma maneira sintética, né? Então a gente apresentou esse projeto para a diretoria final de 2011, início de 2012, que era um período que a gente estava preparando a 30ª Bienal, e a diretoria topou desenvolver esse trabalho, né? Então a gente buscou imaginar que tipo de publicação que poderia ser, e essa publicação ela tinha que ter, como eu falei, né, um baixo custo para a gente conseguir dar acesso a esse conteúdo. A gente queria contar a história das bienais, das exposições, de uma maneira sintética. Então o que a gente fez foi pesquisar na época, né? A gente teve que fazer toda essa pesquisa nos catálogos, porque esse banco Collective Access ele não tinha nem surgido ainda no projeto institucional, né? Então o banco de dados que a gente tinha na época ele não era nem acessível online, né? Tudo que tinha que ser pesquisado presencialmente, né? Então, a gente acabou focando mesmo na pesquisa nos catálogos, né, de todos os eventos, que na época a gente já tinha disponibilizado pela internet, né, a gente tinha escaneado todos os catálogos para conseguir fazer cópias de trabalho, né, para os pesquisadores que fossem na instituição poderem pesquisar sem se preocuparem com o manejo do livro, né, do livro original de época e tal. E aí esses PDFs a gente, num certo momento ali, acho que foi por volta de 2012, não, acho que foi antes, 2009, 2010, a gente subiu esses catálogos online. Então a gente conseguiu fazer essas pesquisas baseadas no catálogo. E na hora que a gente resolveu elencar os conteúdos que a gente queria trazer, né, a gente tinha isso em mente, do conteúdo ser algo conciso. Então a gente trouxe uma ficha técnica que apresenta quais eram os presidentes das bienais, da Fundação Bienal no período de cada bienal, quais eram os curadores, né, ou a diretoria artística, ou qual era a comissão artística, né, que essa nomenclatura vai mudando também ao longo dos anos, curadores convidados, quando eles surgiram, participantes dos júris de premiação, dos júris de seleção, e também uma frase ou a citação de algum evento ou algo específico que aconteceu naquela Bienal que fosse mais interessante, alguma sala especial, algum artista mais conhecido que foi destaque, ou também algo institucional também, né, como quando as representações nacionais deixaram de acontecer. E além disso também a gente traz o número de países, de obras e de artistas que participaram de cada evento, e esse é um ponto específico que é interessante porque esses números eram baseados apenas nos catálogos, né? E ao longo dos anos com o banco de dados a gente pôde atualizar esses números, né? O
o Collective Access e o trabalho, né, realizado no arquivo pela equipe com o projeto Acevos pôde trazer muito mais precisão para esses dados, né. E além disso também os nomes das salas especiais e apenas uma seleção de artistas brasileiros e estrangeiros, porque o número de artistas é enorme em cada evento, né? E a gente não conseguiria comportar isso. Então era uma página que trazia uma seleção dessas informações, né? E também uma imagem ou duas de obras, né? Só que essa foi a primeira versão que a gente lançou, que foi no final de 2012 e começo de 2013. Quando a gente foi repensar essa publicação agora, em 2019, já dentro do âmbito da área de pesquisa e difusão, a gente já tinha o arquivo muito mais estruturado, né? O banco já transposto para esse sistema novo, então as pesquisas ficaram muito mais fáceis e a gente pôde, inclusive, corrigir erros da versão anterior, porque a gente conseguia ter mais precisão nessas informações, ficava mais fácil de buscar, né? E acontece uma coisa muito curiosa, conforme nós fomos fazendo essa pesquisa de atualização dos dados, se tornou muito claro como a própria pesquisa em si auxilia no desenvolvimento do trabalho no arquivo também, né? A gente consegue enxergar algumas inconsistências, a gente detectou uma coisa ou outra. Uma coisa que foi muito interessante na versão nova é que a gente, a partir das pesquisas iconográficas, a gente conseguiu trazer imagens para o arquivo que o arquivo não tinha, né? Por exemplo, a gente foi buscar imagens das bienais da década de 80, 70 e 80, que o arquivo tem um registro muito limitado, né? O registro fotográfico, ele não era como ele se configura hoje, né? Que hoje a gente fotografa obra a obra, o espaço de vários ângulos, com vários propósitos, né? Então a gente foi atrás dos arquivos de jornais que trabalhavam na época, né? Faziam matéria sobre as bienais de São Paulo. Então, por exemplo, a gente entrou em contato com o arquivo do Jornal do Brasil. Apesar do arquivo não poder disponibilizar essas imagens para o público em geral, o pesquisador consegue ter acesso, porque a gente tem uma versão mesmo que embaixa no acervo, né? no nosso banco de dados, né? Outra coisa interessante, por exemplo, na versão nova é que a gente quis trazer uma imagem de uma obra marcante da 23ª Bienal, que é uma aranha da Louise Bourgeois, e a gente não tinha no arquivo uma imagem da aranha aqui no pavilhão da Bienal. A gente tinha a imagem dessa obra em outros lugares, né? Então a gente entrou em contato com o fotógrafo e a gente conseguiu esse registro. E esse arquivo agora, obviamente, pode ser acessado pelos pesquisadores, né? Outra coisa interessante que aconteceu na checagem de informações e nesse vai e vem com o banco foi que a primeira linha do tempo, na 8ª Bienal, ela trazia uma imagem de uma obra do Marcel Duchamp, que ela figura no livro Bienal 50 anos, né? Então, qualquer pessoa que lesse o livro ia entender que aquela obra estava na exposição. Só que quando eu passei pela checagem de obras, né, das imagens de obra que estariam na segunda linha do tempo, eu descobri que essa obra especificamente do Duchamp não tinha vindo, né? Então, uma pesquisa simples no banco de dados só para checar, para ter certeza que aquela obra estava ou não no espaço positivo, me possibilitou corrigir um erro ou um problema de pesquisa que vinha se replicando desde 2001, quando esse livro foi feito. Então esse jogo é bem interessante, né, entre pesquisa e arquivo, como existe uma colaboração, né, e como que a transformação do arquivo auxilia o pesquisador e a curiosidade do pesquisador auxilia o arquivo também. A publicação, a linha do tempo, especificamente, né, como ela tem esse perfil de ser concisa, ela traz esse recorte de artistas, né?
ela traz artistas brasileiros e estrangeiros que participaram, mas essa foi uma seleção a partir da pesquisa que a gente realizou. Essa seleção foi baseada tanto nos jornais de época, que a gente consegue identificar, né, os artistas que tiveram mais destaque, que o público, pelos quais o público se interessou mais, ou que a instituição ou a curadoria deram mais foco, né, tornaram esses artistas como pontos estratégicos, né, na pesquisa curatorial e na apresentação do projeto curatorial. Só que, como a gente discutiu durante todas essas fases de pesquisa, né, tanto para a primeira linha do tempo e muito mais agora para a reedição, né, na segunda versão que foi realizada no ano passado, eu e o Thiago, a gente conversou muito sobre essa seleção, porque a gente não quer que ela se mostre como uma seleção final, como um julgamento cabal sobre quais os artistas eram mais importantes, né, de cada edição. Então, um projeto como esse, né, como esse do Abrit Código, para a gente é muito interessante porque a gente consegue abrir essas informações e possibilitar uma outra combinação. Né? Para a gente, cada pessoa que visita as Bienais de São Paulo cria uma experiência própria lá dentro e tem a sua própria seleção de artistas e obras. Né? A memória de cada um trabalha a história institucional de uma maneira diferente, né? Isso se mescla. Né? Então, cada visitante da Bienal tem uma experiência única e poderia cada um conceber sua própria linha do tempo. E trabalhar esses dados pode ajudar a gente tanto a criar várias versões e várias possibilidades de leitura, como possibilitar também um novo entendimento sobre cada evento, sobre cada artista. As possibilidades são infinitas, né? Então, é animador imaginar o que pode sair dessa comunidade que está se criando, né, que está tentando se criar por esse projeto. Uma alegria, Diana, contar com a tua fala, compondo e colocando aí um ponto, parágrafo, capítulo, um ponto final para a nossa conversa de hoje, mas que espero que seja apenas um começo de interlocução, já que o projeto Abrit Código vai adiante, ainda temos muitas etapas pela frente. O próprio ciclo 2, o ciclo do programa de formação Sistemas e Processos, ainda vai contar com o conteúdo que virá em seguida do Conselho Internacional de Museus, e a gente ainda vai se debruçar no terceiro ciclo sobre o campo das tecnologias especificamente, com o Instituto Moreira Salles e o Wiki Movimento Brasil. Então, só tenho a agradecer pela colaboração da Fundação Bienal de São Paulo. Muito obrigado a todos, obrigado pela audiência e até a próxima edição.